Me enganei redondamente com você, ó flor, pois pensava francamente que era puro teu amor. Só depois que eu percebi que era tudo falsidade, prefiro viver tão sozinho, porque seu carinho não é de verdade. Havia flores enfeitando meu jardim, cordiando a passarada, era tudo para mim, mas vieram os dissabores, frutos de uma traição. Murcharam todas as flores no jardim da solidão, e hoje eu vivo implorando de joelho ao Criador para esquecer a mágoa que sinto em meu peito por um. Com essa linda música, Jardim das, graças a Deus que não cantada por mim, mandou hoje uma fotinha para dizer o que é a diferença e frustração. Então, essa música, como eu amo pagar mico, o programa hoje cantando, porque assim que eu faço alguma coisa diferente. Boa noite a todos os brasileiros e portada. Nós começamos hoje uma diferença entre música que eu me recordo, essa música que eu. Mas eu acho que é uma verdadeira. Que eu sei que você gosta também. Você conhece um pouco. Da ilusão. Cores, e são tantos os que correm em vão. Entre abertas esquecidas, em profunda desilusão. A Marte partiu de paixão. Então, sozinha não tem chão. Vai começar o programa bem inspirada. Silvia, as palavras. Boa noite, Soira, uma vez mais. Obrigada por assistir e por nos acompanharem sempre. E assim nós percebemos as necessidades das pessoas, porque também é esse. E conversar sobre ela foi. Fizeram se haveria realmente alguma desilusão e frustração. Mas tentei, tu teres começado o programa do imaginário, ou seja, as canções também têm poemas, não é? O romantismo e nós pudermos dizer que desilusão e frustração semelhanças do que diferenças, mas é precisamente ilusão e que à partida tem tudo para não é assim como nós queremos, mas tanto que aquilo seja verdade, a acreditar e a ação, talvez seja essa a maior diferença. Tantos motivos possa correr bem e em tudo e contra todos, nós, seja ela amorosa, profissional, seja de uma amizade, alguma situação que não é muito clara e que nos. E nós, até podendo perceber que assim, nós queremos dar até dar uma segunda oportunidade. Quanto à frustração, que também não são, no fundo, nós gostaríamos que corresse, ver com algo que não é nós ou que nós não nos apercebemos, o dia não correr tão bem, ou seja, uma situação, algo, por exemplo, que nós nos esforçamos, razão que no momento connosco, ou pelo menos com o nosso, acabou por não nos permitir chegar ao objetivo ligeiramente diferente, enquanto ela tem a ver com uma ilusão. Nós não tínhamos dados suficientes para perceber bem, ou havendo algum
que nos permitissem fazer a análise dessa forma, ainda assim eles eram muito menores. A probabilidade das coisas não correrem bem nós, nem que seja estatisticamente, a pena investir. A ilusão é algo que, no fundo, nós sabemos perfeitamente. Só a ver com o tempo que nós queremos mentir-nos a nós, acaba por se desvendar. E aí, obviamente, que é uma desilusão, vai-nos dando sinais, vai-nos dando gigantes. Por vezes nós não temos a capacidade, não estamos estruturados o suficiente, em que estamos mais estruturados para conseguirmos, e optamos por continuar a mentir-nos a nós. E quando saímos dela, quando finalmente ou acontece, realmente nós tomamos coragem, vamos por ter esse sentimento de desilusão. Ceira. Disso que você falou, eu colocaria como um diferencial, então, dentre essas, a ilusão, ela é o que nós construímos, factual, que eu consigo, é algo mais mensurável, né? Eu fiquei com uma dúvida numa você fala, e é muito curioso, principalmente da desilusão. E por que eu estou te falando isso? Tem uma outra, que a Marisa Monte grava pela Beth Carvalho, hoje eu estou muito de MPB brasileira, ela fala assim, solidão é lava que cobre tudo, amargura em mim, dentes de chumbo, solidão resignado e mudo no compasso da desilusão. Acho muito bacana, é desilusão, desilusão, danço eu, danço solidão. E aí ela vai citando viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, não esqueço meu passado. E aí, pensando também na letra dessa música, na letra que a Clara Nunes canta, ela também fala, dança da solidão, e me veio uma coisa agora, que a desilusão ela está sempre fundamentada, construo a partir do outro. Por isso que eu entendo que quando a Clara Nunes canta Jardim da Solidão, e a música Marisa Monte, ela também fala isso é o que acaba resultando num processo de desilusão, que até pelo que você disse, que a desilusão ou sozinho, uma construção que e aí quando por exemplo, no caso da foi uma traição e isso tirou ela. No caso dessa música, ela vai citando, né? Uma ficou viúva, se apaixonou, não foi correspondida, uma tentou a morte, enfim, que essas desilusões acontecem. Essa ilusão, ela é construída a partir do outro, a tua vida e de certa forma até a agência, né? Porque se tive uma ilusão e para outra pessoa, eu não sei se isso se aplicaria normalmente quando você fala de desilusão, é sempre outra pessoa. A frustração, você pode ser, mas regra geral, ela também pode ser algo seu, né? Por exemplo, conseguir dedicar 5 horas de estudo e eu então isso me gera uma frustração. Muito curioso isso, porque sempre que se coloca isso, enfim, nunca se usa desilusão. E aí, todo esse comparativo fez pensar nesses pontos, ou seja, talvez, como eu enxergo do que você disse, tá, Silvia?
A desilusão com o outro, você tinha algo factível. Não, ela é uma coisa que independe do outro, porque pode ser até uma frustração comigo mesmo, apesar de que a ilusão também, né? Quando você se ilude tentando, também tem uma ilusão individual. Mas a frustração factível, não é? Você tem evidência de ilusão, você não tenha evidências, né, claras de que aquilo pode acontecer. Você citou isso. Frustração como algo que acontece, enquanto a desilusão ela acontece que eu imaginava que podia ser. Faz sentido isso, Silvia? Sentido. E se nós quisermos resumir assim de uma forma mais a frustração é aquilo que tinha tudo para dar certo e deu errado, aquilo que já tinha tudo para dar errado e que mesmo assim nós decidimos acreditar em bases para nós continuarmos instinto, porque queremos acreditar na mentira, porque era aquilo que nós gostávamos que acontecesse, porque nos levar por algumas mensagens. No fundo, nós sabemos que não correspondem à verdade, mas nós gostávamos muito que assim fosse. Vamos ir por ali e estarmos a arriscar muito. Já falamos aqui várias vezes que quando nós. Claro que isso aparentemente nos alivia, não é? Porque estamos a pôr a responsabilidade no outro, mas quando nós da vida e do nosso futuro noutra pessoa, porque perdemos completamente o controle. Nós já não temos o controle, temos a possibilidade de dar o nosso melhor e de fazer o nosso melhor. Temos sobre a nossa vida, ainda assim, a pequenina parte que nós podemos fazer, nós colocamos no mesmo a saldar no abismo e permitirmos que nós, claro que se nós quisermos construir o nosso futuro num sonho, não é? Como tu disseste muito bem, é estar a partir de a perceber que seja demasiado até pouco provável de acontecer, mas quando era mesmo ainda assim nós fingir que não estamos a perceber que aquilo mais tarde ou mais cedo, isso vai acontecer. Claro que quanto maior é o investimento que nós fizermos nessa relação de sonho, maior que nós acreditamos muito, subimos muito e, portanto, eu queria também ainda referir, como é óbvio, porque esse o meu propósito é falar sobretudo nos processos. Falaste aí nesse poema de alguém que, por exemplo, põe em termo à vida quando se desilude com alguém porque o outro lhe atraiu, porque o outro terminou uma relação, porque que nós não somos responsáveis pelo mal que alguém nos possa fazer. Mas a forma como nós lidamos com isso é da nossa. Ninguém pode ser, por exemplo, responsabilizado por alguém que não soube lidar, portanto, pôs termo à vida, por exemplo, não é? Muitas vezes tem a ver precisamente com isso, com essa ilusão que foi. E que muitas vezes tinha até bastantes sinais, bastantes dados, bastantes pistas, e que mesmo assim decidiu investir, arriscar. Claro que depois a queda é muito maior, isso acontece nas relações amorosas, mas quando nós pensamos, por exemplo, em termos de investimentos financeiros, as pessoas vão de ser enganadas, não é? Que aquelas coisas que são muito fáceis de ganhar dinheiro, vão conseguir ficar milionárias do nada. Claro que querem acreditar naquela mentira, não é? Porque existem muito poucos dados factuais numa análise racional pensar que aquilo possa efetivamente resultar. Portanto, quando isso acontece, mais do que uma frustração, porque estamos a falar de uma desilusão, porque foi alguém que se iludiu, ou seja, apenas se calhar de uma pequena mentira que era até óbvia, aquilo soava-lhe tão bem que fosse verdade que quis acreditar e que anulou todos os sinais possíveis. Muitas vezes acontece, não é? Quem está perto de nós alerta-nos para as situações, faz-nos chamadas de atenção, mostra não ser assim como nós estamos a achar que são,
E ainda assim, nós queremos continuar a investir, queremos continuar a arriscar. E, portanto, quando falar de uma possível, depois posterior desilusão. Analisámos que tinha tudo para correr bem, que as coisas estavam a funcionar, que nós tínhamos capacidades, sinais de que alguma coisa iria correr mal. Mas de tudo isso acabou por suceder alguma coisa contrária àquilo que nós esperávamos, aí sim estaremos a falar quando as coisas não correm tão bem. Sério. Assim, né? Tanto a desilusão como uma frustração, elas estão muito vinculadas a uma quebra de expectativas. Caiu agora. Esperar ela voltar um pouquinho. Se ela não voltar, eu continuo fazendo o meu karaokê. Ai, God. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu com a doutora Silvia. Vou começar a cantar aqui, ela vai ficar brava mesmo, né? Não, está tudo bem. Eu estava a ouvir. Eu simplesmente. Eu já ia começar a improvisar um karaokê. Sabes, estás a ver? Foi propositado, não foi nada por acaso. Foi propositado para as pessoas perceberem o que é frustração. Que é quando tu tens tudo para as coisas correrem bem, tens tudo preparado e tudo mais, ainda assim acontecem coisas que tu não estás à espera. Ilusão. Eu não tive a ilusão que as coisas corressem bem. Eu preparei tudo para que as coisas corressem bem e ainda assim houve alguns percalços e, portanto, aí sim estamos a falar de frustração. Mas podes continuar. Mas eu não fiquei aqui enquanto você não chegasse. Bom, mas vamos lá. Depois dessa aula em loco aí da doutora Silvia, que nós experimentássemos o que é frustração, ok, eu percebi a pegadinha, foi uma revanche por causa da música no início do programa, mas ok. Mas aí, vamos lá, no tópico novamente. Desilusão e frustração seria uma quebra de expectativa que quando nós passamos por uma experiência como essa, talvez nós, enquanto seres humanos, deveríamos pensar em dois aspectos, né? Que expectativas existem para serem quebradas, não criássemos expectativas, mas vivêssemos o momento presente, analisando aquilo que de fato acontece. E por outro lado, quando você coloca, por exemplo, essa questão dos investimentos, né? Esses eu estava ouvindo o Sadhguru, que você sabe que de vez em quando é indiano, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e que tem a ver com esse tema. Ele fala assim: quando nós somos mais jovens, nós estamos aí abertos para viver, né? E a tendência é que, à medida que nós vamos envelhecendo, nós começamos a buscar uma coisa que não existe na vida, que é segurança. Que nós começamos a querer entrar cada vez mais, eu vou usar esse termo zona de conforto, não é um termo que eu gosto, mas enfim, no fundo o que nós estamos querendo é buscar uma segurança que não existe na vida, e que enquanto nós somos jovens, nós temos, parece que em muitas ocasiões nós somos mais sábios, porque nós temos essa compreensão do risco que a vida tem, de fazermos uma coisa que pode dar certo, que pode dar errado. Anos nós começamos a buscar isso que é totalmente contrário ao que é a vida, que são essas circunstâncias de segurança, que no fundo nenhum de nós tem segurança. E eu estava conversando e ela comentou: eu tenho eu me vejo muito como uma pessoa controladora, né? E eu brinquei com ela, eu falei: bom, então isso é algo que você vai ter que começar a trabalhar, porque você vai chegar à conclusão de que nós não temos. Então, Silvia, eu vou usar o termo que talvez você não considere mais adequado, mas você concorda que a ilusão, a frustração, ela está muito vinculada nessas várias expectativas que nós geramos e dentro de um sistema
que digamos, porque a todo momento o mundo muda, todo momento a natureza muda, as galáxias mudam, enfim. E nós estamos aqui buscando por certezas e criando expectativas, quando nós, principalmente em relação ao futuro, quando nós deveríamos estar simplesmente vivendo o aqui e o agora. Será que se nós começássemos a também é ilusório, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um segundo, né? Essa possibilidade de administrar as intempéries que podem acontecer. Mas não sei se faz sentido isso, né? Se nós, enquanto seres humanos, não deveríamos aprender a ser menos apegados, deveríamos largar mão das expectativas e trabalhar com coisas mais factuais e com aquilo que se apresenta no momento atual, não com aquilo que pode vir a ser. E talvez voltar a viver com essa mentalidade de jovens, no sentido de que a vida é um risco e que qualquer coisa pode acontecer. Faz sentido isso, Silvia, como uma forma de administrar? Bom, eu não concordo. Eu acho que para tudo na vida é preciso de equilíbrio, não é? Eu acho que da mesma forma que os jovens se calhar arriscam demais porque não têm muita noção, não têm a maturidade suficiente, muitas vezes para medir as consequências dos seus atos. Obviamente que se calhar temos que aproveitar mais, mas a posição de vivermos apenas o momento presente também nos põe numa posição de bastante risco, não é? Porque se nós tivermos essa atitude que tínhamos quando éramos jovens, de recebermos, por exemplo, o ordenado e na primeira semana estourar tudo, em copos e saídas, se calhar vai-nos correr mal, porque também as nossas responsabilidades são diferentes. E, portanto, sim, eu já te passo a palavra. Para fazer um esclarecimento. Quando eu coloco a mentalidade jovem e a mentalidade do mais velho, não é nessa questão de sair fazendo as coisas à torto e à direita. É no sentido de entender que a vida tem riscos. Quando nós ficamos mais velhos, e é uma questão de mentalidade, nós começamos a buscar mais as coisas que geram segurança, né? Esse é o exemplo que ele deu. E quando nós somos mais jovens e nós estamos mais ligados ao cerne da vida, você pode planejar, e aí eu não estou falando de pessoas jovens que saem por aí extrapolando os limites e tal, porque existem jovens que têm uma cabeça de velho, né? Aspas, modo de dizer. E aí eu me incluo numa dessas situações porque eu sempre fui, mesmo tendo atitudes de jovens ou fazendo coisas de jovens, eu sempre tive essa mentalidade de ser responsável, né? Eu sempre pensei na coisa da causa e efeito. Então não é não levar em conta causa e efeito. Mas o que eu tô tentando mostrar aqui, e talvez eu não tenha sido feliz na minha colocação, é que ele mostra essa incapacidade que nós vamos tendo diante dos fatos, que aí eu acho que é onde acontecem mais as ilusões ou as frustrações, porque nós vamos começando a pensar em criar ferramentas de conforto, digamos assim, de segurança, de uma coisa que não existe na vida. Então, talvez não tenha me expressado da maneira adequada, não é no sentido de você sair por aí, o viver o momento é entender assim, se eu viver bem o meu presente, eu não vou ter arrependimento do passado e não vou ter nenhuma preocupação, aspas, com o futuro, dentro de tudo aquilo que eu posso fazer no momento. Então, é mais nesse sentido que eu quis dizer, porque se nós pensarmos no que acontece hoje, principalmente quando você pensa em saúde mental, é que nós temos excesso de futuro, que é a ansiedade, ou excesso de passado, que é o que causa a depressão. Mas nós estamos sempre vivendo no futuro ou no passado e nunca no momento presente, que é o único momento onde nós temos controle sobre alguma coisa. Então, é mais nesse sentido que eu quis dizer, não é no sentido de o aproveitar o momento, não é sair fazendo a coisa, não, é com essa percepção de responsabilidade, de que tudo na vida tem causa e efeito,
Mas eu penso que essa fala do Sadhguru me fez refletir muito nesse sentido, e de que é uma coisa que é verdade, porque nós começamos a ficar mais velhos e aí nós pensamos cada vez mais em contextos de segurança, e isso não existe, né? Nós teríamos que ter essa mentalidade sempre jovial de entender que a vida, a cada dia, ela apresenta um desafio diferente. Quando você acorda de manhã, é uma folha em branco e você tem 1000 coisas para escrever ali. Então, eu acho que foi mais nesse sentido, talvez não tenha me expressado da maneira adequada, mas é mais dessa forma, Sil. Continuo a não concordar, porque tu não consegues ter a jovialidade com responsabilidade. Eu só acredito na coragem quando ela vai a par e passo com o medo, porque senão não é coragem, não é? É só inconsciência. E muitas das coisas que se arriscam quando nós somos jovens têm muito a ver com a incapacidade, peço desculpa, de prever as consequências. Por isso é que se arrisca, por isso é que se vive tanto o presente, por isso é que não se pensa tanto no dia da manhã. Mas com as responsabilidades que nós vamos tendo, imperativamente, nós não podemos só pensar no dia de hoje, por mais que o queiramos viver intensamente, nós temos sempre que tentar encontrar um equilíbrio que nos permita, sim, viver o dia de hoje, mas também nos antecipar e prever também as consequências que isso terá e aquilo que vai acontecer no dia seguinte. Eu não posso pensar que gostava de pensar da mesma forma que pensava quando era jovem, porque a partir do momento que tu perdes a inocência, tu não consegues voltar a recuperar, não é? A inocência, por exemplo, tem uma parte boa e uma parte má. Agora, obviamente que quando tu és jovem não tens o histórico, ainda não vivenciaste algumas coisas que te permitam perceber que alguns movimentos te vão levar a um lugar muito escuro. E quando és mais velho, já sabes o que é que pode acontecer. E, portanto, acho que mais do que procurar segurança, que eu acho, concordo contigo nesse aspecto, que nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos procurando uma sensação de segurança. Mas eu acho que mais do que isso, vamos tentando evitar sentimentos de frustração e sentimentos que já tivemos e que nos provocaram dor. Acho que andamos muito a fugir da dor, porque já a experienciámos, a partir daí já sabemos que aquilo que arriscámos em determinado momento não correu bem e não queremos voltar a essas situações e tendemos a repetir padrões, e isso não deixa de ser saudável. Repetir padrões de situações e de atitudes que nós soubemos que tiveram êxito e tiveram sucesso, e então nós tendemos a manter-nos, até porque, imagina, quando tu és jovem, tu achas que consegues mudar o mundo e achas que mesmo que as coisas corram mal, tu tens todo o tempo à tua frente para recomeçar, não é? Para reconstruir. Enquanto que quando és mais velho, não é? Em todos os sentidos, até em termos familiares, em termos financeiros, em termos profissionais, não quer dizer que não o possas fazer, mas é muito mais difícil tu começares do zero, não é? Até porque já não começas do zero. Imagina, se tiveres pessoas a teu cargo, por exemplo, já não é a mesma coisa, não é? Uma coisa é tu perderes tudo quando tens 20 anos ou 30, outra coisa é perderes tudo quando tens 50 e tens 2 ou 3 filhos a teu cargo. É completamente diferente e, portanto, obviamente que eu gostava muito que fosse assim, gostava muito de que se pudesse viver ao máximo o dia presente sem pensar muito no futuro, mas é imperativo que isso aconteça. Se calhar, obviamente, quando estamos a falar em demasia, pensar em demasia no futuro, isso traz-nos problemas, não é? Inclusivamente a questão da ansiedade negativa, não é? Porque nem toda a ansiedade é negativa e um dia faremos um programa sobre isso, sobre a ansiedade, porque a ansiedade, coitada, é muito maltratada. Toda a gente acha que é negativa, mas não é. É algo que existe para nos proteger, para nós ficarmos atentos às situações diferentes, situações pontuais. Agora, obviamente que tudo em excesso, até supostamente as coisas saudáveis, como a alimentação saudável, como o exercício, tudo o que é em excesso acaba por nos prejudicar e pensarmos em demasia no futuro também acaba por nos prejudicar. O sentimento de frustração não é fácil e eu quero voltar ao nosso tema, mas tem muito a ver também com com as ilações que nós tiramos ao longo da vida, porque quanto mais tu te permitires aprender com aquilo que te está a acontecer,
também mais ferramentas tu vais ter para lidar com aquilo que te possa eventualmente acontecer no futuro. E tudo aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida tem um preço. Nós podemos fazer tudo, como eu vou usar um bocadinho da canção, né? Já que tu usaste também. Existe uma canção portuguesa que diz: sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. E é isso mesmo, não é? Eu posso fazer tudo, mas eu tenho, ou é bom para mim que tenha a consciência que algumas coisas que eu posso perfeitamente fazer, porque ninguém me impede, mas podem ter um preço muito alto. E aí se chama a desilusão, não é? Eu posso arriscar, eu posso entrar numa situação que tem ali todos os alarmes a dizer-me que eu não devo entrar para aquela situação. Eu posso arriscar e posso tentar me lembrar das sensações que eu tinha quando era jovem, que eu ia com tudo e depois o que acontecesse logo se via. Eu tenho é que perceber se eu tenho estrutura depois para lidar com essa situação, não é? E que se calhar quando eu tinha 20 anos e tinha uma desilusão amorosa, no outro dia eu já estava quase pronta para outra, e se calhar aos 50 anos eu não tenho a mesma capacidade de resistir a esse sentimento, porque muitas coisas são implicadas, muitas pessoas são implicadas, as situações e o contexto é diferente, não é? Porque as idades também são diferentes, e depois eu tenho que perceber se eu consigo realmente lidar com essa situação. Eu acho que quando tu tomas uma decisão não de uma forma ilusória, mas sim de uma forma mais racional, independentemente de ambas poderem correr mal, mas o facto de tu teres a tua consciência tranquila, que fizeste tudo o que estava ao teu alcance, que estiveste atenta a todos os sinais que estavam à volta dessa situação e que fizeste o teu melhor, acaba por te tranquilizar, porque, por exemplo, numa situação de desilusão, ao contrário da frustração, uma das coisas mais penosas e mais difíceis de ultrapassar é o sentimento de culpa, porque no fundo tu sabias que aquilo tinha tudo para correr mal e mesmo assim quiseste arriscar, não é? Investiste o teu tempo, investiste os teus sentimentos, investiste às vezes até o teu dinheiro, e depois ficas para além da tristeza das coisas não correrem bem, da frustração, que também não deixa de ser uma frustração das coisas não correrem bem, aliado a isso, ainda há o sentimento de culpa que muitas vezes é o mais difícil de lidar, não é? Porque nós, em alguns momentos da nossa vida, optamos por não viver em verdade, e vou repetir isto que já disse em muitos programas, que seria importante o autoconhecimento, olharmos para nós, autorreflexão, para vivermos em verdade, para sermos honestos connosco próprios, para tomarmos decisões que nós sabemos que, como sempre, e vou voltar a dizê-lo, normalmente as decisões mais fáceis têm consequências mais penosas e as decisões mais difíceis depois têm consequências mais positivas e mais leves. Quando nós sabemos perfeitamente que não queremos lidar com aquilo agora, por agora fica assim, deixa estar logo se vê, à partida vai correr muito mal. E se nós vivermos em verdade, por muito que nos custe tomar uma decisão que nos é difícil, nós sabemos que é o melhor para nós e quanto mais cedo o fizermos, melhor. Menor será a frustração. Será? Bom, Silvia, pelo que você está dizendo, e aí eu não sei se faz sentido isso que eu também vou te colocar, a desilusão ela é um processo mais dolorido e mais lento para você curar, porque existem uma série de elementos ali, e aí você coloca principalmente a questão da culpa, né? Quando você tem um insight de tudo o que aconteceu, você percebe que talvez os sinais estivessem ali e você não deu atenção para aquilo, né? E que a frustração, ela é algo que, até pelas músicas, assim, né? E até pelo poema que eu escrevi, enfim, o que é colocado ali é que essa desilusão ela leva a pessoa a um processo de solidão, de isolamento, porque ao passar por um processo como esse, a tendência é que haja um isolamento, a tendência é que haja esse processo de solidão, né? Porque isso é o que está no meu poema, isso é o que está na música da Clara Nunes, isso é o que está na música da Marisa Monte, né? Que é uma música do Paulinho da Viola, e ele faz um comentário, um documentário, ele fala um pouco sobre essa questão. Então, esse processo de alguém que sofre uma desilusão, ele é mais dolorido,
e ele é um processo mais longo e talvez seja dentro de um contexto como esse, que até como essa música trouxe, você tem aí casos de pessoas que usam medidas extremas para tentar sanar essa dor, né? Agora, a frustração, diferente da desilusão, que te faz paralisar, porque tem até a música do. Tem um momento da música da dança da solidão que o Paulinho da Viola ele coloca, né? Quando eu penso no futuro, eu não me esqueço do passado. Então, quer dizer, ele ainda está preso àquela situação, né? Então, esse processo de desilusão é um processo que te prende, é um processo que te paralisa, é um processo que faz com que você tenha essa necessidade de se manter recluso, isolado, e talvez seja dentro desse contexto é que as medidas extremas são tomadas. Quando você pensa na frustração, a frustração, por outro lado, até por ser diante de algo que é mais factível, isso, por mais que você sente naquele momento e chore a perda que possa ter ocorrido, você tem elementos para olhar e falar, foi aqui que eu errei e daqui para frente eu acerto e volto a fazer uma tentativa para que aquilo que eu não consegui no primeiro momento, eu venha a conseguir no momento futuro. Então, eu vejo esse processo de recuperação da frustração como um processo mais dinâmico e diferente da ilusão que te faz, a desilusão que te faz ficar isolado, estagnado. Talvez o processo de frustração, ele, depois que você passa, né, o impacto da perda ali, da frustração, enfim, quando você assimila aquilo, você tem forças para remediar e dar um segundo passo. É um processo que te impulsiona. Faz sentido isso, Silvia? Porque até, digamos, pelas músicas, enfim, você vê que esse é um processo. Eu achei muito curioso isso, né? Que a palavra que foi predominante foi a palavra solidão na desilusão, né? E a frustração ela não é usada em termos poéticos, assim, em termos de linguagem, de música, enfim. Faz sentido isso, Silvia? A frustração ela é algo que vai te impulsionar a dar outros passos, enquanto a ruptura da desilusão ela é muito sofrida e ela te prende. Essa frase dessa música, quando eu penso no futuro, eu não esqueço meu passado, me dá muito essa percepção de que na desilusão você fica estagnado, você fica preso. E na frustração, eu acho que você ganha em outra dinâmica. Bom, então eu vou aproveitar para responder às tuas questões e às imensas questões que nos estão a colocar. E claro que faz todo o sentido. A Andrea diz que, tanto num caso como no outro, estamos a falar de expectativas que nós criamos mediante as situações. Talvez a grande diferença seja que na frustração as expectativas são realistas, não é? E na ilusão são irrealistas. E daí ser tão difícil o processo de cura, não é? Ou pelo menos de reestruturação depois de uma desilusão, porque se tu quiseres continuar a mentir-te e não quiseres admitir a tua responsabilidade naquela situação, portanto, tu vais colocar a responsabilidade no outro, porque o outro não fez aquilo que tu querias, porque o outro não correspondeu àquilo que tu gostavas que fosse, porque o outro te mentiu, e não te responsabilizes no sentido em que tu devias ter visto, tu devias ter analisado, devias ter percebido, ou o que quer que seja. Claro que se tu colocas a responsabilidade no outro, tu não vais aprender nada, nem vais crescer nada. E, portanto, terás muito maior tendência a repetir o erro, não é? E a desiludir-te novamente, enquanto que o processo de frustração é muito importante, desde que nós somos pequeninos. Porque a frustração, aquilo que nos permite é perceber que não, apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos ir por ali, mas criarmos dentro de nós, eu digo que são ruazinhas, não é? São estruturas neuronais, são respostas alternativas àquela situação que nós não conseguimos concluir. E, portanto, isto a nível de processo mental é muito mais rico e muito mais real do que qualquer ilusão que se possa criar relativamente a alguém ou a alguma situação que nós gostaríamos que
que fosse realmente assim. Depois, claro, o Luís Góes, que eu adoro também, é um grande amigo, diz-me que nós buscamos, e efetivamente é um compatriota teu, é brasileiro, e diz que efetivamente nós, com o passar do tempo, procuramos segurança. Eu acho que de alguma forma nós procuramos sempre, simplesmente a noção que nós temos da vida vai alterando à medida que nós vamos crescendo, não é? Enquanto que nós, por exemplo, quando somos mais jovens, achamos que conseguimos a nossa segurança a ir trabalhar para longe, a arriscarmos a nossa vida, que é para conseguirmos ter um futuro melhor. Depois, o nosso conceito de segurança e daquilo que nos deixa mais tranquilos também passa a ser diferente, porque nós, entretanto, também já sabemos o que é que algumas coisas vão resultar, não é? Porque também já arriscamos e algumas coisas não correram tão bem. Depois, o António Cardoso, que nos segue também há muito tempo, pergunta: alguém me sabe dizer porque não existe nenhum amor como o primeiro? Eu acho que sei responder, pelo menos tenho a minha opinião relativamente a isso. Nós guardamos na nossa memória aquilo que nos permite guardar as situações e os sentimentos na nossa memória, aquilo que as coisas significam para nós. Se nós pensarmos bem, nós lembramos-nos daquilo que nos marcou, sejam coisas positivas ou negativas, não é? É isso é que nós guardamos. Se forem coisas que não tenham tanta importância, passam um bocadinho ao lado. Se nós atribuirmos tanta importância ao nosso primeiro amor, porque foi a primeira vez que nós descobrimos algum sentimento que nós nem sabíamos que existia, não é? Depois, todos os outros que vêm a seguir, por mais maravilhosos que sejam, mas nós já conhecemos aquele sentimento e, portanto, nós muito dificilmente conseguimos atribuir pelo menos o grau de surpresa, não é? Quase de êxtase que muitas vezes temos quando nos descobrimos apaixonados pela primeira vez. Depois é outra vez, outra situação, outra pessoa que não deixa de ser bom, muitas vezes até é melhor, mas obviamente que a primeira é marcante, porque foi a primeira experiência, foi um marco, não é? Quando nós temos uma experiência muito marcante, e volto a dizer, tanto pela positiva como pela negativa, não é? O nosso primeiro desamor, também não há nenhum desamor como o primeiro, não é? A nossa primeira desilusão, grande desilusão, também não há nenhuma como a primeira. Porque são experiências novas, são sentimentos novos que nós descobrimos quando as coisas acontecem. É quase como um marco, não é? Como se nós fôssemos uma pessoa até então e a partir de então fôssemos outra pessoa completamente diferente. Queria ainda referir, porque tu perguntaste, ou pelo menos falaste sobre isso, relativamente à solidão e a interpretação que eu faço, que vale o que vale, tem a ver precisamente com a solidão estar muito associada à ilusão, porque lá está, tu colocas na solidão quem tem tendência a se iludir, coloca na solidão um peso enorme, ou seja, é como se a resolução dos teus problemas, não é? A solução dos teus problemas, a tua felicidade estivesse no outro. Se o outro vier para junto de ti, tu não estás triste, tu não tens problemas, tu és feliz, não é? E quando tu colocas, lá está, uma vez mais, a tua vida, a tua felicidade nas mãos de outro, de outra pessoa, ou até de outra situação, mas neste caso estamos a falar em questões amorosas, quando colocas nas mãos do outro, sempre que isso não corresponde àquilo que tu desejavas, ou quando nem sequer tens alguém, tu sentes-te sozinho. E pior que tudo é quando te sentes sozinho, tendo alguém ao teu lado, não é? Mas quando se fala em solidão e estar muito associada à desilusão, tem muito a ver com isso, porque tu crias uma expectativa enorme, sobretudo relativamente à outra pessoa. E é muito ingrato, porque às vezes a outra pessoa, coitada, digamos assim, nem sequer consegue corresponder àquilo que tu imaginas, porque ela é só aquilo que é. E no fundo, quem se ilude com alguém, se pensar bem, nem sequer gosta dessa pessoa, não é? Eu amo aquilo que eu gostava que ela fosse, não é aquilo que ela é. Porque eu não a amo como ela é, com as características que ela tem, com as falhas que ela tem, com as dificuldades que ela tem em me assegurar aquilo que eu gostava que ela assegurasse, mas sim a ilusão que eu faço sobre aquela pessoa. E quando tu colocas as coisas desta forma, é muito difícil o outro corresponder. Ou o outro embarca numa mentira também, estão ali os dois um bocadinho esquizofrénicos a viverem numa realidade paralela, ou então, se um dos dois viver em verdade, pelo menos o outro, não consegue corresponder àquilo que tu desejas, não é?
quando voltamos novamente, e vou-me repetir, quando o mais importante é o autoconhecimento, é nós nos responsabilizarmos por as nossas coisas. O António Cardoso também diz que todas as atitudes que não dependem de nós, nós não nos podemos responsabilizar, e eu concordo plenamente. Temos é que ter maturidade, como ele diz, é verdade, porque nós realmente temos que ter a capacidade de lidar com as situações. Porque quando nós falamos em rejeição, eu não estou a falar disto porque me apetece falar, porque sou completamente fria e uma máquina e nada me toca. Obviamente que eu sei que sermos rejeitados dói muito, dói muito. Mas se nós pensarmos bem, também ninguém é obrigado a estar connosco e ninguém tem culpa de não gostar de nós ou de não conseguir corresponder ao nosso sentimento, não é? Agora, nós acusarmos essa pessoa, criticarmos essa pessoa, diabolizarmos essa pessoa, não nos ajuda em nada. Estamos a falar em coisas diferentes quando essa pessoa nos iludiu, nos mentiu, nos trapassou, nos deu indicações contrárias àquilo que sentia. Isso é outra coisa, não é? Estamos a falar em alguém que tentou e se esforçou por nos enganar, e aí temos todo o direito de nos sentirmos mal e zangados até com essa pessoa. Isso é um ponto. Agora, quando a outra pessoa não fez nenhum movimento nesse sentido, simplesmente existiu e simplesmente não conseguiu corresponder, nós não podemos, não temos esse direito de a responsabilizar pela nossa desilusão, não é? Eu muitas vezes chego à conclusão e fico, faz-me realmente faz muita estranheza perceber que às vezes num casal, e eu faço terapia de casal, e portanto eu vejo isso muitas vezes, dentro de um casal, um dos elementos é feliz. E isto faz-me imensa estranheza, porque como é que um dos elementos é feliz se o outro não é? Como é que tu consegues ser feliz naquela relação se o outro não está feliz? Ou tu não olhas para o outro, ou tu não estás dentro da relação, ou tu não estás minimamente preocupado com outros, e portanto, que relação é essa, não é? Porque nem sequer te percebeste que o outro não é feliz e que o outro não estava dentro da mesma situação. E isto significa que alguém está a viver só para si, está só a tentar corresponder aos seus próprios sonhos e que não está nada interessado no outro, não é? E quando diz que ama muito a outra pessoa, é mentira. Ama-se muito a si próprio de uma forma completamente tóxica e pega no outro como numa função de suprir as suas necessidades, única e simplesmente. E volto a dizer, Eu quero isso, vou já terminar. Não, quero só aproveitar uma coisa que você já falou junto, que é uma coisa que chama responsabilidade afetiva. Eu queria que você já aproveitasse, como você está falando sobre esse ponto, já incluísse a responsabilidade afetiva dentro desse contexto. Bom, a responsabilidade afetiva, isso dava um programa, não é? Se quiseres, nós podemos depois falar sobre isso, não é? A responsabilidade afetiva, dito de uma forma muito resumida, tem a ver com as duas partes. Tem a ver com a minha parte em criar e colocar expectativas no outro, como se o outro fosse responsável por eu estar feliz naquele dia, por eu estar infeliz, por eu ter conseguido atingir os meus objetivos, por eu me sentir motivada, por eu me sentir desmotivada. Portanto, quando eu coloco toda a responsabilidade sobre aquilo que eu sou e a minha forma de agir na outra pessoa, eu não estou a ter responsabilidade afetiva, estou a ser até um bocadinho ingrato ou má, não é? Porque estou a acusar a outra pessoa daquilo que eu própria me devia responsabilizar. E depois, por outro lado, que essa é a grande, digamos assim, cerne da responsabilidade afetiva, é quando eu induzo o outro em erro, quando eu levo o outro a acreditar que está numa relação que no fundo não está, quando eu levo o outro a acreditar que gosto dele, que estou tão investida quanto ele, que também quero as mesmas coisas que ele, que o meu projeto é o mesmo que o dele, e portanto eu estou a enganar a outra pessoa, não é? E isso por vezes acontece porque dá imenso jeito. Quando as pessoas enganam alguém não é à toa, não é? Porque lhes dá jeito, porque estão a usar a pessoa para se sentirem melhor, para conseguirem um objetivo, ou o que quer que seja. Mas é importante que tenham responsabilidade afetiva, até inclusivamente em termos legais, isso deveria constar, não é? Em termos legais, as pessoas deveriam efetivamente ser responsabilizadas, porque tu levas, alguém pode te levar, por exemplo, a tomar uma decisão até financeira, até de deslocação geográfica, até de deixares todas as tuas coisas, por exemplo, porque te iludiu num determinado sentido. E essa pessoa, não estamos a falar de um simples namorado, pode ser efetivamente o teu marido, não é? Que te levou a acreditar e depois, a partir do momento que ele consegue o seu objetivo,
desmascara-se e diz-te aquilo que realmente é. E nessa altura, se calhar, tu já investiste, já assinaste, já tomaste decisões irreversíveis e, portanto, existe ali uma responsabilidade afetiva que, obviamente, que tu o fizeste baseado naquilo em que tu acreditavas e naquilo que a outra pessoa te fez acreditar. Não estamos a falar de ilusão, estamos a falar de alguém que colaborou para que tu acreditasses naquilo. Ou seja, tu investiste em alguma coisa que aparentemente não tinhas porque não acreditar, não é? Lá está a grande diferença entre a frustração e a desilusão. Aquilo que tu vais sentir depois a partir daí é uma frustração enorme, não é? Porque aquela pessoa efetivamente te levou a acreditar. Isso é responsabilidade afetiva. Neste caso é irresponsabilidade afetiva, não é? É tu não te responsabilizares por aquilo que estás a provocar na outra pessoa. Muitas vezes isso também acontece. E aí já vamos falar de uma coisa mais levezinha, não é? Que tem um impacto que não deixa de ser doloroso, mas que pode não ser tão grave, que é tu fazeres alguém se apaixonar por ti, seduzires alguém só porque te faz sentir bem, porque é extremamente inseguro e tu precisas de perceber se consegues seduzir alguém, se consegues fazer com que aquele rapaz que primeiro até olhou para a tua amiga e tu ficaste um bocadinho a achar que eras menos que ela e vais tentar seduzi-lo para perceber se consegues reverter a situação e se ele vem até ti. Quando tu não tens interesse nenhum nele, tu só querias era perceber se tens a capacidade de o seduzir. E isso é aquilo que nós chamamos de responsabilidade afetiva. Tu és responsável por criar ou suscitar sentimentos em alguém quando não tens qualquer intenção de ir ao encontro daquilo que tu estás a suscitar. Soira. Bom, Silvia, eu queria que você trouxesse agora esse ponto da desilusão e da frustração para uma realidade nossa muito forte e que obviamente cresceu ainda mais durante a pandemia, que é a sociedade que nós vivemos hoje muito baseada em redes sociais. Né? E além desse contexto das desilusões ou frustrações em função de uma sociedade que está muito inserida dentro de redes sociais, eu sei que nós já abordamos isso em outros programas, principalmente lá no início, quando nós trouxemos as questões de parentalidade, né, e educação de filhos. Eu acho que esse tema da desilusão e frustração também cabe dentro desse contexto, né, de como é que nós estamos formando os nossos filhos para essas situações, porque em um outro programa, eu não tenho esses dados hoje, mas eu lembro que em um dos programas eu trouxe inclusive os dados do número crescente de adolescentes, né, entre 14 e 19 anos, que têm apresentado um altíssimo grau de algum problema de saúde mental, seja uma depressão ou uma ansiedade. E são, imagina, principalmente dentro desse contexto, eu lembro que até eu brinquei com você, eu falei, nossa, nessa época eu estava ali jogando vôlei com os meus amigos, indo para festinhas, a última coisa que eu pensaria é estar num contexto desses, né? E eu vejo que esse tema que você trouxe hoje, de desilusão e frustração, também pode ser aplicado e talvez seja um dos principais contextos dentro disso que nós estamos vendo hoje. Uma sociedade de rede social e de jovens que estão sendo formados aí dentro de um contexto que não favorece a maturidade portanto, né, o desenvolvimento diante de frustrações ou a criação até de ilusão dos próprios pais. E por que eu falo isso? Porque isso é comum, né, de acontecer. Eu vejo pessoas que vieram de uma situação econômica um pouco mais baixa e que hoje está dentro de um contexto econômico maior, que cria os filhos com a ilusão de que eles são ricos, né? Quando, na verdade, quando muito o pai ou a mãe é muito bem remunerado, eles conseguem construir ali um patrimônio, mas obviamente que estão muito longe desse contexto de serem pessoas ricas, né? E os filhos são criados com essa ilusão de que eles são ricos. Então, quando
uma das partes ali perde essa capacidade de poder aquisitivo, aquilo que tem maior valor, que é a convivência em família, acaba tendo conflitos também, exatamente porque todo aquele contexto familiar foi criado em cima de uma ilusão. Então, eu queria que você falasse um pouco desses tópicos que eu também acho que tem a ver com essa questão. Bom, e entretanto vamos encaminhar para terminar o programa, mas respondendo à tua questão, claro que sim, existe muita responsabilidade quando tu provocas um afastamento, principalmente nos teus filhos, que dependem de ti, não é? Que se constroem baseado nos teus modelos, nos teus ensinamentos e nas tuas orientações, e és tu que promoves o afastamento da realidade, promoves que eles vivam afastados da realidade, porque no fundo a ilusão é isso. É tu teres a realidade à tua frente e tu optas por fechar os olhos àquilo que está à tua frente e viveres uma realidade paralela que tu, no fundo, sabes que não corresponde àquilo que vai acontecer mesmo, não é? E sempre que assim é, tu estás, obviamente, a promover problemas psicológicos. Porque quanto mais conectados estiveres com a realidade, e não estamos aqui a ser masoquistas, nem a querer que as coisas sejam todas muito más para estarmos preparados para elas, mas a realidade, nós temos que viver na realidade, não é? E só isso é que nos permite também aprender a lidar com as situações. Se tu tens um contexto que é de determinada forma, por exemplo, em termos financeiros, e tu queres viver uma realidade diferente da tua, não é? E insistes em te mostrar dessa forma, obviamente que o fosso entre a realidade e a ilusão, quanto maior for, maior vai ser a tua desilusão e a tua queda. E quando tu falaste aí em questão das redes sociais, as redes sociais, tal e qual como a ansiedade, coitadas, são muito maltratadas porque são responsáveis por tudo, mas quem está por detrás das redes sociais são as pessoas. As pessoas sabem perfeitamente que estão a pôr uma imagem que não corresponde a delas, que só estão a mostrar a parte boa da vida delas, que estão a querer transmitir aos outros que são mais perfeitos do que aquilo que realmente são. São as pessoas que estão por detrás disso, são as pessoas que querem que isso aconteça, não é? E quando tu alimentas uma ideia que é diferente da realidade, tu estás a construir essa ilusão, tu estás a construir aquele sonho, não é? Aquele castelo de areia. Tu, obviamente que tens consciência, ou deverias ter, que aquilo não corresponde à realidade, não é? É como as pessoas que medem imensos filtros e depois, claro, se tu te cruzares com a pessoa na rua, ela vai ter uma desilusão, não é? Porque achou que tu eras de uma determinada forma e afinal tu não és. Ou achou que a tua vida era de uma determinada forma e afinal isso não corresponde à realidade. Depois, quando tu te confrontas com essa mesma realidade, como é que tu vais lidar, não é? Porque foste tu que induziste a pessoa a pensar dessa forma. Mas nós também temos que ser responsáveis por aquilo que nós queremos, da mesma forma, como há pouco disse, que quando nós entramos numa situação em que tem tudo para dar errado, não é? E ainda assim nós queremos investir nela, nós temos que ser responsáveis por isso. Porque os outros podem realmente não corresponder àquilo que nós queríamos. Mas nós já sabíamos que havia pouca probabilidade disso acontecer. E voltando só, e para terminar, à questão dos pais, obviamente que seria importante que desacelerassem no facilitismo que estão a promover aos seus filhos, não é? Porque eu nem sei se é irresponsabilidade, se já roça a maldade. Tu estás a iludir um filho que ele faz parte de um mundo que não é aquele que ele faz parte, não é? Tu estás-lhe a dizer que ele tem 100 mil euros no banco quando ele não tem, não é? Tu estás-lhe a dizer que ele tem determinadas características, que ele é perfeito, que ele é capaz, que ele é... Quando não estás a ajudá-lo a ser assim. E depois quando ele ficar solto na vida, quando ele for independente, quando ele for adulto, vai-se esperar que ele tenha uma atitude que, na verdade, enquanto pai, tu não fizeste nada para que ele lá conseguisse chegar. Porque, como eu coloquei há pouco tempo, numa das minhas postagens, o tempo por si só não faz nada. Aquilo que faz, aquilo que nos ajuda a amadurecer, a crescer, através das frustrações, a criar processos diferentes, a criar caminhos diferentes, a perceber que temos que arranjar alternativas, é viver as situações e não nos iludirmos que a vida é fácil e que nós estamos acima
das situações e muitas vezes até acima dos outros, não é? Porque isso não é real. E é muito difícil até de perceber quando são os próprios pais que promovem isso, que iludem isso nos filhos. Nós vemos, só para terminar em jeito de brincadeira, nós vemos, por exemplo, num dos programas que antes existiam aqui de pessoas a cantar, que os pais às vezes ficavam super indignados quando os filhos não passavam nas fases de casting, eles cantavam horrivelmente mal e não tinham, não tinham nenhuma capacidade vocal, não tinham nenhum talento, não é? E tu estás a iludir um filho naquele sentido, e estás a fazer uma maldade, não é? É muita irresponsabilidade afetiva. Mas eu acho que é um bom tema para nós pegarmos para um próximo programa Soira e vou aproveitar para me despedir já de toda a gente. Beijinho grande e vou ficar à espera que me digas alguma coisa se queres que acrescente, mas caso contrário, fica já aqui a minha despedida. Boa noite a todos e até muito breve. Eu tô rindo aqui da indireta do cantar, tá? Meus pais não me iludiram com isso, não. Primeiro porque meu pai, ele era tenor, então ele sabia me ensinar a cantar, tá? É que eu tô malzinha de cantar mesmo, porque a minha garganta tá ruim, mas você já me pegou nos karaokês aqui, você sabe que eu não sou tão mal. Eu já percebi a indireta, tá, doutora Silvia? Mas você não vai me calar. Mas assim, né, aproveitando a questão musical hoje, eu queria finalizar com a parte final mesmo da dança da solidão, né? Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia, corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Então, com esses votos de que quem está aí com esse processo de desilusão, frustração, possa encontrar a sua fonte de água pura e consiga beber dessa água, eu me despeço, já agradecendo a Silvia pela oportunidade que nós temos de fazer as nossas brincadeiras. Agradeço as pessoas que sugeriram os temas e nós deixamos aí o nosso abraço para a semana, como a Silvia diz, nos falamos, e eu desejo aos brasileiros, amanhã é o nosso 7 de setembro, o dia da independência aqui no Brasil, e que nós possamos sair da ilusão que de vez em quando nós mergulhamos, para olhar com mais seriedade a realidade do nosso país e promover as mudanças que nós estamos precisando. Então, um beijo a todos, feliz 7 de setembro para os brasileiros e um grande beijo para todos os portugueses. Sério, só quero acrescentar, já agora vou aproveitar para agradecer muito, agradeço a todas as pessoas, sempre como é óbvio, e às vezes as pessoas não têm a possibilidade de ver em direto e veem-nos depois e mandam-nos mensagens e fazem comentários, a maior parte das vezes elogiosos, não é? E agradeço imenso, mas queria mesmo aproveitar para agradecer ao Sam Santos, à Fátima Pinto, ao António Cardoso, que participou aqui bastante, fez bastantes comentários, à Andrea, que esteve connosco também, e ao Luís de Góis, e quero mesmo só deixar finalizar com ele e com o nome dele. Ele fez aqui a sugestão então do tema da ansiedade. Luís, eu já disse várias vezes à Soira para falar sobre isto, não sei porque é que ela anda a fugir deste tema, mas vamos fazer os dois uma forcinha para que seja um dos próximos temas, que seja a ansiedade, porque eu acho que é mesmo muito importante, apesar de, obviamente, que a ansiedade, quando passa a ser um transtorno, uma perturbação, deve ser, obviamente, tratado em contexto psicoterapêutico, de qualquer das formas, não custa nada, e é esse também o nosso propósito, esclarecer as pessoas, encaminhá-las e tirar algumas dúvidas relativamente a isso. Acho que é mesmo muito importante. Volto só a dizer, e mesmo para fechar, que a ansiedade, coitada, é muito maltratada porque nós precisamos dela, não é? Nós precisamos que o nosso metabolismo acelere, que nós estejamos mais atentos, que quando alguma coisa nos pode eventualmente colocar em risco, nós tenhamos a capacidade de resposta. Passa realmente a ser um problema quando, sem razão aparente, nós estamos sempre em alerta e estamos sempre preocupados com tudo e mais alguma coisa. Mas é isso que nós tentaremos esclarecer no programa, quando a Soeira quiser fazer um programa sobre a ansiedade. E um beijinho a todos e uma vez mais muito obrigada às pessoas que participaram e às pessoas que nos assistiram.
Estou a brincar contigo, obviamente, Sara. Até uma próxima. Beijinho a todos, boa noite e obrigada.